A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar de volta à minha igreja, a esta casa, e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos permitido fazer, servir aos povos em outros continentes. Eu louvo a Deus porque o Senhor me chamou, eu tinha apenas 21 anos. Então, é uma longa jornada, já fazem mais de 32 anos que eu sou missionária de tempo integral, casada há 30 anos. Nos encontramos muito jovem ainda, começamos com 20 e poucos aninhos na obra do Senhor, e fazem 30 anos que nós somos missionários de tempo integral. Eu posso garantir para os irmãos que eu nunca, nem um dia da minha vida, eu me arrependi de um dia ter dito: sim, Jesus, conte comigo. Quando Ele nos chamou, me chamou, e eu entendi que Deus havia me escolhido no ventre da minha mãe para fazer uma obra especial. Não é qualquer pessoa que Ele escolhe. Ele escolhe aquela pessoa que Ele sabe que vai passar por vários processos. Vai ser provado, vai ser testado, mas Ele sabe exatamente o coração daquela pessoa que Ele sabe que Ele pode contar. E com 21 anos o Senhor me chamava. Com 21 anos eu disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me para onde o Senhor quiser. Porque eu entendi que o Senhor havia me escolhido. E Ele havia me escolhido no seio da minha família, uma família pequena, muito humilde, do Pernambuco, e Deus havia me escolhido para uma obra que eu nem entendia o que Ele iria fazer na minha vida. Foi até muito bom não saber, né? Porque quando a gente sabe o que Deus vai fazer, a gente se atemoriza. Mas, passo a passo, o Senhor foi revelando o plano, né, que Ele tinha na minha vida. E hoje, eu já estou há mais de 30 anos caminhando com o Senhor na obra missionária, em vários países, indo de povos em povos, aldeia em aldeia, cidades em cidade, pequenas ou grandes, dormindo em casa com cama, dormindo no chão, comendo com a mão, comendo com garfo, de todas as formas. Mas eu nunca me arrependi de ter dito para o Senhor: conte comigo. E é um grande privilégio ser escolhido pelo Senhor para fazer uma obra que é a principal obra da igreja, de cada um de nós, fazer Cristo conhecido a todos os povos, a cada pessoa, a cada criança, a cada indivíduo. Eu sou privilegiada por ter sido escolhida por Deus com 21 anos e ainda estou servindo. Acredito que ainda tenho um pouco mais de tempo. Eu gostaria nessa noite, estou aqui tipicamente representando o Senegal. Essa roupa que os irmãos estão vendo é uma roupa senegalesa. Eu trabalho no Senegal há 18 anos. Já estou no continente, nós estamos no continente africano há 22 anos. Entre o país do Níger, Burkina Faso, Mali, Marrocos, Tchad, Nigéria, e atualmente nós estamos no Senegal há 18 anos, trabalhando ali, servindo a Deus entre os povos senegaleses. Então eu sempre, quando eu vou compartilhar, eu me visto a caráter, para que os irmãos vejam a roupa, o estilo. Nós aprendemos a língua, comemos a comida dele, falamos a língua deles, nos sentimos como ele e estamos ali. Lá fora, quando terminar o culto, eu expus ali uma mesinha
e eu coloquei ali várias coisas da cultura para exposição. Se alguém tiver interesse, tiver uma curiosidade de saber como que se escova os dentes ali no Senegal, né? Qual é o tipo de papel higiênico que se usa no Senegal? Então você dê uma passadinha lá e você vai ver coisas interessantes daquela cultura, certo? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14 e 15. Amém? Todo mundo achou? Romanos 10, 14, 15 diz: Como, pois, ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor, tua palavra está diante de nós. E eu clamo a Ti, que o Teu Espírito nos fale nessa noite, da grande necessidade dos povos que ainda não tiveram o privilégio, uma única vez, de ouvir o Teu nome, ou então, Senhor, de saber que o Salvador já veio, que o Salvador já morreu, que o Salvador está pronto para dar a vida eterna para quem se aproximar, para quem nele crer. Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor possa me usar, que a Tua palavra, que o Senhor fale, para que os nossos corações sejam impactados, aceso, incendiado, que arda em saber, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus objetivos para essa igreja, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Os irmãos podem sentar. Esse é um texto muito conhecido, onde nós poderíamos falar a respeito de muitas coisas. É uma série de perguntas que o apóstolo Paulo lançou para a sua igreja em Roma. Eu não vou entrar muito no contexto, no pano de fundo, porque muita gente já sabe. Mas o que eu gostaria, nessa noite de falar, eu quero falar de uma palavra mais prática, dentro da minha realidade. Vou falar para os irmãos, quando Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? É muito simples, é muito simples. Alguém para entender, para ouvir, para saber, é preciso que alguém fale, se aproxime, explique algum assunto. Existe um ditado muito popular que diz: aquilo que o coração, os olhos não vê, o coração não vai sentir. É de fato uma verdade. Então, eu não vou me deter muito na parte teológica, mas o que eu gostaria de falar nessa noite é exatamente essa urgência. Existe, irmãos, uma urgência. O apóstolo Paulo, já ali falando para os hebreus, falava da necessidade, da urgência, e ele dizia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Será que alguém pode crer em alguém se nunca ouviu falar a respeito dele? Será que alguém vai ter condições de crer em Jesus se ninguém nunca falou a respeito do Salvador? Centenas de pessoas estão morrendo todos os dias, sem nunca terem ouvido o nome Jesus uma única vez. É lamentável, mas isso é uma realidade. Eu vivo dentro de um país
96% islâmico. Você sabe o que é isso? 96%. Pessoas que se levantam 4 horas da manhã, estão indo para uma grande mesquita, as suas mesquitas, acorda seus filhos, a partir de 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos, é menino, tem obrigação de ir à mesquita orar. Dia de sexta-feira, ninguém fica em casa, ninguém é excluído, tem que ir à grande mesquita, e eles começam a chamar, a dizer Allahu Akbar, começa 5, 4 horas da manhã, em toda esquina tem uma mesquita, ninguém dorme em paz, mas isso é uma bênção, porque até nós, quando a mesquita toca, nós nos ajoelhamos para clamar por eles, não é para clamar em nome de Maomé, mas é para dizer, Jesus, quantas pessoas precisam ser salvas, quantas pessoas estão caminhando a largo passo, que podem morrer a qualquer momento, sem nunca ter ouvido o nome de Jesus uma única vez. Eu estou falando de um país com 17 milhões de habitantes. Somente o Senegal. Eu estou falando de uma nação onde Deus nos permite estar ali, no meio de um povo, o vizinho da direita é islâmico, o vizinho da frente é islâmico, o vizinho de trás, do lado, aonde você for, você não encontra com facilidade nenhum cristão. Você vai encontrar homens, mulheres, criança discutindo com você a respeito do profeta Maomé. Quando a minha filha era pequena, as suas amigas iam até a minha casa e na hora da comida, você sabe qual era a primeira coisa que elas me perguntavam? Madame, essa comida tem carne de porco? E eu dizia, não, você pode comer com confiança. Eu jamais iria oferecer para você carne de porco. Você sabe por quê? Porque o muçulmano, bebida e carne de porco, é a primeira e a segunda maior maldição para qualquer islâmico. Então as crianças já conhecem o profeta a partir dos 3 anos de idade. E ali elas têm um compromisso. Os pais têm compromisso de ensinar o Alcorão até 12 anos. Todas as crianças têm que já ter sido islamizadas. Todas as crianças sabem que o profeta Maomé foi o último profeta que veio completar a missão que Jesus não foi capaz de completar. E Deus nos levou para esse país. Imagina que grande desafio. Como o Senegal, existem centenas de países da mesma maneira. Aonde eu morei, centenas de aldeias, trabalhei em diversas aldeias, 100% islâmica. Trabalhei com muitas mulheres, 100% islâmico. E como essas aldeias, fomos em algumas aldeias, várias aldeias, mas depois eu vou estar mostrando o mapa do Senegal e mostrando para os irmãos que o desafio é muito grande. Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Nunca na história, pastor, do mundo, nunca antes Jesus tem se revelado a mendigos, a terrorista, a homens islâmicos, imã, chefe religioso, muçulmano, marabu, não importa o nome deles, Jesus tem se revelado. Jesus tem se revelado. Mas a grande questão, Jesus se revela e depois essas pessoas saem à procura de alguém para explicar quem é Jesus. Quem é Jesus? E essas pessoas estão procurando, talvez até agora, nessa noite, nessa madrugada, Jesus se revelou para alguém.
dentro do deserto, traficantes, terroristas. Jesus tem se revelado a todos. E essas pessoas estão procurando. E aí não encontra uma pessoa, não encontra um missionário, não encontra um obreiro, não encontra um cristão que possa dizer: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. E esse é o grande desafio. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem a Bíblia? Como saberão se não tem a Bíblia escrita no seu idioma? Como ouvirão se não tem missionários, não tem obreiros, se dispondo para ir compartilhar do Evangelho para essas pessoas? Então, como eu falei, eu vou estar falando algo bem prático, daquilo que eu tenho vivido. Não adianta enfeitar. Missões a gente não enfeita. Missões a gente fala da realidade. Do mundo perdido, pessoas, centenas de pessoas morrendo. E nós temos uma grande responsabilidade como igreja. Se temos feito, precisamos fazer ainda mais. Muito mais. Por isso que cada culto de missões, na medida que você vier colocar sua oferta, trazer sua oferta, eu quero que você faça consciente. Eu estou fazendo não é porque pastor Eliezer me pede, mas eu estou contribuindo, porque eu não posso estar lá, mas pessoas, missionários, famílias, estão lá dependendo da minha oferta. Irmãos, funciona assim. Nós estamos entrando em um grande buraco. Fazer missões é arriscar a vida todos os dias. Nós estamos vivos hoje, mas centenas de missionários já perderam a vida. Na Nigéria, o mês passado, mataram famílias inteiras de pastores, porque descemos lá embaixo no poço, e se não tiver ninguém que segure a corda para nós, nós iremos morrer de fome, de frio, de doenças, porque o missionário está lá, ele precisa pagar o seu aluguel, ele precisa de recurso para quando estar doente, ele precisa de tudo que os irmãos precisam aqui. Só que lá nós não podemos pedir ao muçulmano quando eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Eu não posso pedir um muçulmano, não é verdade? Então, quando você vir ofertar, diga: Senhor, eu não estou lá, mas aquele missionário, tantos missionários passaram aqui, aqueles missionários que estão ali, Deus precisando que a minha oferta supra as suas necessidades. E fazer missões é uma tarefa da igreja. Uma tarefa da igreja. Os desafios, irmãos, são muitos. Para que eu não me perca, então, eu coloquei alguns desafios para nós nesses últimos tempos. A igreja tem um grande desafio. E não é pequeno. O desafio não é pequeno para nós. Por isso que nós temos que avançar. Nós desejamos que Jesus volte. Se nós desejamos que Jesus volte, Ele disse: antes da volta dele, o meu evangelho precisa ser pregado a todos os povos, a todas as pessoas, e então virá o fim. Sabe por quê, irmãos? Eu não quero chegar lá só. Eu quero chegar lá e ver diante do trono de Deus naquele dia centenas de senegaleses dizendo, eles me chamavam de Mamãe Jô lá. Mamãe Jô, Nangadef, Bonjour, Bonsoir, e outros idiomas, Salam Aleikum, falando ali diante do trono de Deus, adorando o Senhor. E eu saber, Jesus, tu me desse a oportunidade de evangelizar. Mas naquele dia, se você foi fiel, se você não pôde ir na frente de batalha, ficou por alguma necessidade ali, segurando as bagagens, mas você foi o missionário fiel no seu lugar, orando,
contribuindo, fazendo com compromisso, no último dia o Senhor vai dizer: você, fulano, você, meu filho, você que foi missionário na posição que eu te chamei. Irmãos, quando Deus chama, Deus chamou Josenilda Luna. Eu não poderia jamais dizer: leve minha irmã. Eu não poderia jamais dizer: tome meu dinheiro, Senhor. Oh, Jesus, eu não quero ir, mas toma o meu dinheiro, eu trabalho, eu tenho muito dinheiro, vá, leve. Funciona assim não. Cada um tem seu papel diante do Senhor. Todos nós fomos chamados, de forma geral. Aceitou Cristo, tem que ir. Você vem, você recebe, você aceita Jesus, você aprende e você sai para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É dever de todos nós. Porém, entre nós, o Senhor chama alguns de maneira específica para ir a tal, e a tal, e a tal, e a tal. Então, quando Deus chama, não adianta dizer: tome meu dinheiro, que Ele não vai aceitar. No meu caso, Jesus me chamou e eu disse: eis-me aqui. Então, o grande desafio que a igreja atual tem é o mundo. Eu não sei se os irmãos estão sabendo, mas agora, o último censo disse, em 2022, que nós chegamos à casa de 8 bilhões de habitantes. Quase, né? Quase, agora em novembro. Irmãos, é um grande desafio. 8 bilhões é muito, irmão. Aquele mundo ali, como alcançarão? Como nós podemos alcançar? Então temos que avançar. É criança nascendo todos os dias. No país do Senegal, num país islâmico, para muita gente que não sabe, o homem tem direito a ter 4 mulheres. E todas as mulheres têm que dar filho a partir do 1º ano de casamento. Se não der filho a partir do 1º ano de casamento, vai ser trocada por uma segunda esposa que possa dar filho. Controle de natalidade é proibido pela religião. Ligadura, ligação, não sei como é que você chama aqui, no Paraná, é proibido pela religião. Haja filho na terra. Todo o país islâmico tem o mesmo procedimento, a mesma visão, o mesmo livro e a mesma linha. Nascei e procriai. Irmãos, é muito filho crescendo assustadoramente. Então, todos precisando ouvir o Evangelho. Veja que desafio, cerca de 85 mil pessoas morrem por dia, pastor, a cada 24 horas, sem nunca ter ouvido o nome de Jesus uma única vez. É um grande desafio. Agora isso é no Senegal, é na China, é em todos os países. Estão morrendo pessoas sem nunca ter ouvido o nome Jesus uma única vez. Esse é um triste relatório. Que nós precisamos, como cristãos, nos incomodar. Dizer: Jesus, eu tenho que orar mais. Se eu já estou contribuindo, Senhor, eu tenho que orar mais. Ele disse: pede-me e eu te darei. Não foi uma casa, não foi só um carro, não foi só bens materiais. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quantas vezes ao dia nós nos ajoelhamos e lembramos de orar pelas nações? Na maioria de nós nos ajoelhamos ao nosso próprio favor, da nossa casa, do nosso filho, dos nossos bens. Tudo nós colocamos, mas ele disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Primeiro você ora. Depois você se disponibiliza e diz: Senhor, eis-me aqui. Qual é a minha participação nessa tarefa de missões que está inacabada? Estamos no século 21, a obra missionária. Missões é uma tarefa inacabada. Nós estamos construindo o nosso novo templo. Nós temos uma meta. A igreja tem uma meta. Começamos e a meta é até tal mês, vamos finalizar. Não podemos passar 20 anos construindo um templo.
Existe uma meta para finalizar. Início, meio e fim. A obra missionária. Há mais de 2000 anos, Jesus veio, deu uma ordem e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, para todas as pessoas. A responsabilidade não só é de Joselinilda Luna. A responsabilidade é nossa de fazer Cristo conhecido, começando onde você está. Onde você está. Seja um missionário, abra sua boca. Fale para as pessoas na escola, na faculdade. Aonde você estiver, não deixe as pessoas morrerem perto de você e sem nunca terem sabido, sem nunca saberem que você era um cristão. Não deixe, porque no último dia Jesus vai dizer: essa pessoa morreu, você esteve perto dela e nunca apresentou o meu filho para ela. Ele morreu na sua iniquidade, mas o sangue dele vai ser requerido de alguém. Esse alguém é de cada um de nós, que estava na responsabilidade e não de compartilhar. Meu Deus, o meu tempo voa e não compartilhamos. Puxa, já é 29, cheguei nem no meio. Então, 85 mil pessoas. Existe cerca de 60, então estamos com tempo pouco, por favor, você pode soltar para mim a minha primeira foto. Irmãos, e a gente pode se perguntar: missionária, onde está o maior desafio para que a igreja evangelize? A maior urgência. Em todos os lugares existe a necessidade de pregar o evangelho. Eu sempre escuto alguém dizer: mas por que ir para tão distante? Por que investir em tão distante? Por que mandar o nosso dinheiro para tão distante, se aqui nós temos tanto a fazer? Só que lá eu quero mostrar para você o porquê que devemos investir lá. Primeiro, porque lá nós não temos cerca de quase 40 milhões de cristãos como nós temos no Brasil. A estatística diz que é quase, se eu não me engano, vai chegando a quase 50%, vai chegar, o IBGE falou, quase 50% dos habitantes do Brasil são evangélicos. E mais não sei quanto, uns dizem 30, outros dizem, irmãos, é muita gente. E eu sempre me questiono, sabe, pastor, o porquê que nós temos 140 tribos indígenas sem presença missionária. Índios morrendo todos os dias ao nosso lado. Rondônia, Belo Horizonte, no próprio Pernambuco, várias tribos indígenas. Tribos já chamada civilizada, né? Civilizada porque é aquela que o português já chegou as roupas, já chegou a comida, já chegou tudo, e aquelas que que não sabem nem pronunciar a palavra bom dia. Existe cerca de 140 tribos indígenas, é chamada janela verde, povos verde, aqueles que estão nas nossas matas. E eu me pergunto muito, Jesus, por que nós somos um número estrondoso de cristãos e a tua igreja não tem feito o seu papel? Então, quando alguém me pergunta, por que não fazer aqui primeiro? Por que investir lá fora? Por que mandar dinheiro para fora? Eu vou falar para nós que estamos aqui. Se essa pergunta pairou na sua cabeça, que hoje você entenda o porquê que nós precisamos enviar missionário, enviar o nosso recurso para lugares que não tem nada ainda. Janela 1040, todo mundo já ouviu. Eu acredito que aqui todo mundo já ouviu sobre a janela 1040. Vai do Senegal, irmão, até o finalzinho da Ásia. Veja lá, nos graus de latitude norte, na linha do Equador. Está lá, 62 países, 2,3 bilhões de pessoas sem a presença missionária. Por que devemos enviar nosso recurso para lá através do nosso missionário, enviando pessoas para ir? Porque lá não tem nada, quase nada.
E Paulo disse, a minha preocupação é fazer Cristo conhecido aonde Ele ainda não foi pregado. Esse é o objetivo da igreja, não é ficar no mesmo lugar, evangelizando uma mesma pessoa 50 vezes. Fica assim, você compartilha e depois você fica orando. Jesus, já compartilhei, tudo que eu dou ela rasga, tudo que eu dou ela joga fora, tantas coisas. Jesus, agora o Senhor, vou ficar orando por ela. E agora, Jesus, eu vou para aquele meu outro vizinho, que nunca compartilhei com ele o evangelho. É assim que se faz. É indo, então a gente vai para onde Cristo ainda não foi anunciado. E aqui está o nosso grande desafio. Pessoas aqui morrendo. 85 mil pessoas morrem por dia sem acesso ao evangelho. Então encontra-se as pessoas menos evangelizadas do mundo na janela 1040, sem presença de cristãos, sem missionários, sem internet, sem acesso às igrejas. O primeiro desafio da igreja atual. O segundo desafio da igreja, porque eu vou correr. O segundo maior desafio para nós avançarmos, além que é a janela e outros lugares, é a falta de envio de missionário. Eu não sei se os irmãos sabiam. Não sei se os irmãos sabiam. Eu não sei se os irmãos sabiam. Mas no mundo muçulmano existe, a estatística diz que é um missionário para evangelizar 420 mil muçulmanos. Então eu como missionária, tenho a responsabilidade de evangelizar 420 mil islâmicos, fora os budistas, os hinduístas, as tribos indígenas e tantos e tantos e tantos. Então, esse é um desafio muito grande da igreja, que é a falta de envio de missionário. Também a falta de recurso, dinheiro, investimentos. A estatística diz que a igreja, as pessoas investem menos de R$1,50 por ano. Então, é pouco demais. Falta de visão da maioria das igrejas do seu papel, que é dever dela ir em todos os lugares. E eu coloquei também que um dos grandes desafios é aquele, por quê? Esse questionamento que vem à nossa cabeça. Mas se existe tantas crianças aqui no Brasil sofrendo, passando fome, tantas pessoas, por que fazer lá fora? Então, irmãos, por que devemos fazer lá? É porque lá não existe Bíblia traduzida na língua desse povo, não existe missionário entre esse povo, não existe cristão entre esse povo. Eles estão precisando urgente que obreiros, que missionários cheguem até ele. E o terceiro maior desafio para nós na evangelização é a Bíblia traduzida. Então, a maioria desses povos, a estatística diz que são 8 mil povos sem acesso ao evangelho. Ainda existe 8 mil povos sem acesso ao evangelho, esperando por missionários. Então, entre esse povo, infelizmente a Bíblia não foi traduzida. De que maneira eles aprendem? Eles aprendem, irmão, da forma oral, escutando. E um passa de pai para filho. Então, o grande desafio é que o missionário chega nesses lugares. Primeiro, ele tem que ter estudado linguística, se preparado para escrever a Bíblia. Não é qualquer pessoa que chega lá e diz, eu vou traduzir a Bíblia. Ele tem que ter estudado. E ele chega numa aldeia onde não tem a escrita, não tem a gramática, não tem nada, a língua é falada. E primeiro ele tem que aprender um dialeto super difícil, como nós aprendemos o francês. Depois tivemos que aprender o Wolof, que é a língua mais falada no Senegal, mas ainda existe, são 20 etnias falando cada um a sua própria língua. Olha que grande desafio. No Senegal a Bíblia não foi traduzida, só foi traduzida somente algumas partes do Novo Testamento e alguns versículos do Velho Testamento. E a Bíblia diz como
pois ouvirão, se não há quem pregue. Então, é um grande desafio, e esse desafio, irmão, é para nós, porque nós temos que fazer muito mais. De que maneira nós temos? Além de enviar o recurso, nós precisamos preparar a nossa igreja para enviar aos campos, às pessoas que estão precisando, aos lugares, aos povos que estão precisando de missionário, que missionário cheguem lá para compartilhar o evangelho. São 2.500 línguas que a Bíblia não foi traduzida ainda. E como, pois, ouvirão, irmão, se não há quem pregue? Se prega. Eles não têm a Bíblia no seu próprio idioma. Então, há uma grande necessidade de envio, pastor, de missionário. E a minha oração nessa igreja é que Deus convoque, que Deus levante pessoas jovens para irem. Pode ser de qualquer idade. O Senhor conta com todos. Mas se é para a tradução da Bíblia, se é para o trabalho do pioneirismo, é melhor que seja jovem, senão não aguenta. Eu fui jovem. Quando eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu não teria mais estrutura para fazer o que eu fiz. Eu viajei pelo deserto do Saara. Veja meu treinamento. Fui para Marrocos, aprendi a língua. Depois passamos o deserto do Saara, de Marrocos a Mauritânia, em cima de um carro, 3 dias no deserto. Irmãos, é chamado a terra de ninguém. A gente tem que ir em camboio. Camboio significa muitos carros juntos. Porque existe os bandidos do deserto, os árabes. Quando você vai passando naquele lugar, o avião da ONU, ele vai em cima, acompanhando o comboio. Por causa dos sequestradores. E nós atravessamos aquilo ali, fomos de aldeia em aldeia. Entramos na Mauritânia, país fechado, 100% islâmico. A gente não podia nem filmar. E eu lembro que uma dessas experiências, quando nós estávamos entrando na cidade... Você pode já colocar a minha segunda foto, por favor? Eu já estou aqui no meu limite já. E quando nós estávamos passando ali, irmãos, a gente não podia levar uma máquina fotográfica. Naquele tempo era máquina fotográfica. Que o policial vem em cima, controlando o que é que você está filmando. Não pode filmar, não pode ir. E nós, num sufoco muito grande. Arriscando a vida a todos os momentos. Então chegamos no Senegal. Aqui está o nosso grande desafio. Para que os irmãos vejam essa pontinha vermelha da cá, é a grande capital. A maioria dos missionários estão concentrados aí, porque é o lugar que tem tudo. Mas o grande desafio, e nós estamos aqui em São Luís. Nós chegamos ali, descemos e vamos para essa cidade. 4 horas de viagem, o pastor foi, o irmão Jean também, e viu como é longe. Mas, irmãos, em Luga não tem presença missionária. Acompanhem comigo. Matã não tem presença missionária. Tambacunda não tem presença missionária. Canfrim não tem presença missionária. Colda, Quedugu, veja só, Caulac, Colda, Diobel. Quantas cidades estão precisando de missionário? E esse é o grande desafio. Como ouvirão, se não há quem pregue? E o meu desafio nessa noite é que Deus possa dar sonhos e visões para você que já foi escolhido pelo Senhor para ir, para compartilhar o evangelho entre essas pessoas. Pode passar a minha última foto. Eu gostaria de falar sobre Sinará. Essa é a nossa pequena igreja. Chegamos, irmãos, eu, o Sérgio e a Elisa com 1 ano de idade, pela 2ª vez. Chegamos ali, não tinha ninguém. E o grande desafio de entrar numa cidade 100% islâmica, sem falarmos a língua Olof, só falando o francês, e a maioria sem entender.
Você sabe o que foi que nós fizemos? Fomos para dentro dos bairros mais difícil, mais pobre. Ficamos ali 2, 3 anos aprendendo a língua, deixando Elisa ali crescer, se mexer naquela areia, e foi crescendo e foi aprendendo Olof. Hoje Elisa é fluente, francês é fluente, Olof é fluente. O que você perguntar da cultura, ela sabe falar, porque cresceu ali dentro. É assim que a gente aprende, é assim que a gente que vai ter oportunidade de compartilhar, é vivendo, é comendo do jeito dele, não levando o nosso jeitinho brasileiro. Eu carregava Elisa nas costas, Elisa com um aninho amarrava e saía. Quando eu saía nas ruas, eles gritavam, as mulheres vinham para as portas dizer, lá vai a Tubabe. E começava a rir, chamava uma, chamava a outra, sabe o que é Tubabe? É branca. Lá vai a branca com a menina nas costas. Parece assim, parece com a gente e tal. E eu por ali, irmão, não queria nem saber. Depois de 1 ano, nós já tínhamos nos aproximado. Aquele povo já vinha na minha casa, eu já podia falar com eles. Eles já nos convidavam para ir comer na casa deles. E quando eu comecei a fazer o projeto lá, você sabe o que foi que uma mulher me falou? Ela disse, o meu marido disse que eu tenho autorização para ir na sua casa aprender tricô e crochê, porque durante 1 ano ele está observando a sua vida. Se você é uma mulher vulgar, ande sem fular, ande sem lenço, você é uma mulher vulgar. Se você é uma mulher que é considerada tipo uma mulher de programa, mostre as pernas, use um vestido abaixo do joelho e mostre a sua perna para você ver. Então, irmãos, eu me vestia do jeito deles, eu aprendia a fala, a língua eu comia. E dali, irmãos, eu tive a oportunidade dos maridos terem confiança de deixar as mulheres entrar na minha casa e eu ensinar tricô e crochê e compartilhar de Jesus, que Ele era o Salvador. E aqui está a igreja, surgiu, já tem mais de 50 pessoas, mas 50, né, para nós é pouco, mas para nós lá, irmãos, é um batalhão. Ganhar uma pessoa dessa, num país daquele, é obra do Espírito Santo de Deus. É um grande milagre. Então pode passar, Sinará, volta para Sinará para eu finalizar. Sinará, como pois ouvirão se não há quem pregue? Vou finalizar com ela. Como eu falei, Jesus tem se revelado de todas as formas em vários lugares. E ali no mundo islâmico, Jesus tem se revelado. Mas, irmão, Jesus se revela, mas é preciso que o missionário esteja lá para explicar quem é Ele. É igual aquele eunuco, o homem vinha lendo, e Filipe se aproxima e diz para o eunuco, você entende o que está lendo? Ele disse, como, pois, eu posso entender, se não há quem me explique? Da mesma forma, o mundo árabe, o mundo budista, muitas pessoas, muita gente das tribos indígenas estão almejando conhecer o Salvador e não sabe quem é. E quando Jesus se revela, é preciso ter alguém lá para explicar. Foi o que aconteceu com essa moça. Eu acho que nós já falamos aqui da Sinará. Falamos, pastor? Da Sinará? Mais ou menos. Essa moça um dia chegou, bateu na nossa porta, 1h30 da tarde, toda coberta. Ela bateu e eu fui atendê-la. E eu disse sim. Ela disse, é aqui que mora o pastor Sérgio? Eu disse, é. Eu estranhei porque ninguém fala pastor Sérgio. E eu disse sim, você gostaria de falar? Ela disse sim, posso falar com ele? Eu disse pode. Fui lá, chamei Sérgio. Nós pensávamos que ela estava procurando emprego. Sentamos e ela abriu um pouco o rosto e ela disse, eu me chamo Sinará, eu tenho 21 anos, eu sou muçulmana, filha de muçulmano, família muçulmana, mas há 3 meses, um homem apareceu de branco nos meus sonhos, falando a minha língua e me disse, Sinará, eu sou Jesus, o Messias. Eu vim para te salvar.
E ela disse que esse homem apareceu para ela várias vezes em sonho, e dizendo: Sinará, eu te escolhi, Sinará, você me pertence. E ela disse: faz 3 meses que eu estou atrás de alguém para me explicar quem é Jesus, o Messias. E ela disse: há 3 meses eu fui a várias pessoas, inclusive a alguém da minha família, perguntar quem era Jesus. E eles me disseram que Jesus é o profeta, porque todo mundo conhece Jesus no Alcorão, a maioria, né? Jesus está no Alcorão, o nascimento está no Alcorão, só que não é explicado. Só que Jesus não passa de um mero profeta. E para nós Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. E era dessa forma que Jesus queria se revelar para ela. Ela disse: eu fui para várias pessoas e ninguém sabe me explicar. E disse que Jesus era o profeta que viria anunciar o profeta Maomé. Porque o Alcorão diz, o Alcorão se baseia naquele texto que Jesus disse: eu vou e vou mandar um Consolador. Para eles o Consolador é Maomé e não o Espírito Santo. E ela disse: me explicaram, e eu entendi que não era esse, porque esse Jesus tem aparecido para mim. E um dia eu procurei em vários lugares, me deparei com um amigo católico, perguntei para ele quem era Jesus, e ele disse: olha, eu não sei te explicar bem, conheço mais, né, Maria, mas no endereço tal, de frente a Seneleque, eu ouvi dizer que tem um homem lá, brasileiro, é um pastor chamado Sérgio. Vá lá, procure ele, e ele vai te apresentar quem é Jesus de Nazaré. Irmão, como ouvirão se não há quem pregue, se nós não estivéssemos lá? E ela disse: pastor, eu vou logo direto. Eu vim aqui para que o Senhor me apresente, me fale quem é Jesus, o Messias, que tem aparecido para mim, que tem me procurado nas noites e tem dito que veio me salvar. E, irmão, nós ficamos de queixo caído. Nós levamos aquela menina para dentro de casa, pegamos o filme Jesus, que tem na língua, o filme Jesus lá no mundo árabe está em todos os dialetos. Existe um filme Jesus bem específico que serve para evangelização, não é igual a esses. Nós pegamos aquela moça, entramos e passamos e falamos: Espírito de Deus te revela, é agora a hora. E ali, irmão, quando Jesus passou todo aquele filme que Jesus foi o Calvário, morreu, e no final ele diz o objetivo e pergunta se a pessoa quer entregar. Ela caiu de joelho: eu quero entregar a minha vida para o Salvador, porque ele veio, morreu para me dar a vida eterna. E aquela moça, irmão, entregou a vida para Jesus fazem 6 anos. Aqui, aceitou Jesus, passou pelo batismo, louvor a Deus, e hoje assinará, depois de muita perseguição, que essa parte vai ficar para um outro culto, contar as perseguições, né? O que ela sofreu. Chegava cada dia em casa com o rosto dessa altura, batido pela mãe, a mãe batia, jogava água quente, e tantas perseguições, mas ela entregou a vida, e ela disse: Jesus, pelo Senhor, eu estou pronta a entregar a minha vida, mas te renunciar jamais. Eu vou renunciar, eu vou negar que o Senhor é o meu Salvador. E Sinará hoje é obreira, casou, Deus deu para ela um homem da nossa igreja, está conosco e é obreira da nossa igreja. Irmãos, são tantas experiências que nós temos de pessoas que foram visitadas da nossa própria igreja. Pastor, já pode vir se aproximando. Tantas pessoas que foram visitadas por Jesus e que chegaram até nós, ou até os irmãos da nossa igreja. Irmão, coisas incríveis. Um marabu foi até o salão de beleza do irmão Bernardo, passou lá. Marabu é um chefe religioso. Esse homem passou para lá e para cá, passou. E o irmão disse que viu ele procurando alguma coisa, foi lá e chamou ele. Você está procurando alguma coisa? E ele disse: eu estou procurando um rapaz chamado Ben.
E ele disse, Ben de quê? Ele disse, eu não sei Ben de quê, mas... Ele disse, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, porque uma voz me falou vários dias, vá na rua tal, no salão tal, de frente a tal, e lá você vai encontrar um Ben. Fale com ele. E ele tem uma história para te contar. Irmão, aquele homem era um chefe religioso. E o Ben disse, pois você veio para o lugar certo. Essa voz foi o Espírito de Deus. E essa história, eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. Ele que morreu e que ressuscitou para dar a vida eterna. Então, como ouvirão se não há quem pregue? É preciso estarmos lá para revelar às pessoas quem é Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.